E aí você foi depois, Tuca, com a decisão de você sair do surf, digo, profissional, querer se profissionalizar, né? Você caiu para a parte do triatlo, né? Como é que o triatlo chegou até você através de quem? Você viu na TV? Cara, a coisa do triatlo foi bem engraçada, né? Eu tava naquela transição assim, tipo, tava pegando onda ainda. Só que meus pais tinham uma empresa de construção civil, que mexia com construção civil, e eu precisei começar a trabalhar com eles. E aí eu falei, pô, eu preciso arrumar alguma coisa pra me deixar em atividade, não posso parar de treinar, né, cara? Aí eu comecei a dar umas corridinhas ali no Itararé, eu tava morando em São Vicente na época, Gonzaguinha, aí eu falei, quer saber, eu me matricular na natação, e fui fazer natação. Nisso apareceu uma outra amiga minha, que veio da Alemanha, trazendo uma bike de corrida. Falei, vou comprar uma bike de corrida. Aí comecei a brincar de pedalar, nadar e correr, mas, tipo, nem imaginava o que era triatlo, né, cara? Já sabia que existia, mas brincava ali meio que, tipo, instintivamente. A partir daí, eu escutei dizer que ia ter um campeonato de triatlo. Eu falei, vou me matricular nisso, vou fazer inscrição nesse negócio. Eu não tinha nem visto uma prova de triatlo ainda. Não tinha nem visto acontecer. Aí eu lembro que na primeira prova, eu fui até bem, eu não sabia o que era ser bem ou ir bem ou não, porque depois que eu mostrei pro cara que depois virou a ser meu técnico, ele falou, pô, tu fez isso mesmo? Falei, fez, mas vem cá, como é que tu não cortou nada, não? Tu fez esse tempo? Eu falei, pô, que tem? Até que o cara chegou e falou, pô, se esses tempos aqui são teu mesmo, você vai vir treinar comigo aqui. Eu falei, tá, mas quanto que é? Ele falou, não, você não vai te pagar nada. Quero que você na minha equipe. Isso foi uma coisa assim que, tipo, do nada, né? Então, assim, aí esse foi o primeiro evento. O primeiro evento que eu competi, eu tive uma marca lá, só que quando for rolar, depois que aconteceu esse evento, eu acabei encontrando um casal de amigos, que hoje em dia são meus amigos, lá em São Vicente, que competiam no triatlo, a Fátima e o Vandic. Vandic, pai da Naomi. Isso. Pai da Naomi. A Fátima e o Vandic. E pedi uma ajuda pra eles. Falei assim, olha, eu tô competindo nesse negócio, eu tô gostando desse negócio aí. Não dá pra você me dar uma força, não, cara? Ele falou assim, não, vou dar pra você, vou te dar uma força sim. E foi lá pra escrever um treino pra mim lá, pra eu fazer a segunda prova. E, poxa, eu lembro que na primeira prova que eu fui competir, um dia antes eu treinei, cara. Eu fiz um monte de coisa no dia antes, porque eu tava me preparando pra prova, eu não sabia nem que era treinamento. Se desgastou tudo? Me desgastei tudo, fiz força demais. Tanto que quando ele me programou pra segunda prova, eu cheguei na prova e falei assim, puta, acho que eu não treinei direito. Sabe quando dá atenção? Cara, acho que eu treinei pouco, foi fraco o negócio. Mas não, cara, eu baixei da minha primeira prova pra minha segunda prova, eu melhorei 5 minutos. Numa prova que dura 1 hora, cara, com 5 minutos é 10%, né, cara? É muita gente nessa janelinha de 5 minutos. Não, então assim, na minha segunda prova, eu já fiz pódio, cara. Na minha categoria de idade, 17, 19, que era uma categoria sinistra. Eu fiquei em quinto, eu acho. Segunda prova. Foi aí que eu fui procurar esse cara, que é o Silvio Biller, que eu tava treinando até no Tumiaru, em São Vicente, fazendo natação lá, e eu falei, pô, tem uma equipe de triatlon lá na ponta da praia. Aí eu encontrei mais 2 amigos meus que treinavam lá com a gente lá, e falei, pô, vamos lá procurar esse cara. E aí fui conversar com ele, levei meus 2 papéis lá, que a gente ganhava um diplominha lá Ele olhou meus diplomas e falou assim, pô, isso daqui é teu mesmo? Eu falei, é meu mesmo. Mas tem certeza? Eu falei, tenho. Pô, se isso aqui for teu mesmo, tu vai começar a treinar comigo. Eu falei, legal. Quanto? Ele falou, não, você não precisa pagar nada. Nisso daí o cara já me abraçou já, então aí eu comecei a participar mesmo, de treinar direito mesmo. Tinha um cara que era bem informado sobre isso, trabalhava bastante com isso. E aí eu comecei a aparecer os resultados, eu comecei a fazer os pódios direto, né? Tipo, coisa que hoje em dia eu vendo, eu falo, pô, eu nem sabia o que estava fazendo, não tinha nem ideia do meu potencial na época, porque o que acontecia, o que eu tinha de vantagem, cara? Eu não sabia, né? Pelo background de pegar onda, eu tinha um deslocamento no mar muito bom. Então minha natação era muito boa. Eu tinha uma estrutura para braçada muito boa. Então eu fui um nadador muito tipo, aconteceu meio que natural, já era da água. Então me ajudou muito, minha natação era muito boa. Eu não sabia que eu tinha um ciclismo bom, foi descoberto isso daí quando eu estava competindo. Então foi visto que a minha capacidade nessa modalidade, que era ciclismo, na época para o triatlo era muito boa. Eu pedalava muito bem. Minha corrida nunca foi muito boa. Minha corrida era uma coisa que me deixava um pouco dentro dessas 3 modalidades, era o que eu era menos capacitado. E aí o que aconteceu? A partir daí os resultados vieram aparecendo. Eu conheci o Mosquito, que era da Unimonte. Eles me apadrinharam lá também, eles me contrataram. Aí eu saí lá de onde eu estava, dos Silvinhos, me ofereceram uma bolsa de estudos. Foi onde eu fui fazer educação física, acabei me formando.
Agradecer até o Valdir, hoje falecido Valdir. Foi um cara que ajudou muita gente no esporte em Santos. Cara, um paizão. O Milton também. Milton, um cara que me ajudou bastante também, porque trabalhava lá na época. Me conhecia do surf. Sim, então ele sabia que eu era um menino que era dedicado no esporte, então ele acreditou em mim também. Me abraçaram, o Mosquito, o Milton, o Valdir. Aí eu fui fazer parte da Unimonte. Lá eles me deram estrutura para poder treinar, me deram os meus estudos, me pagavam ainda inclusive um salário. Tipo, na época era uma coisa, se você for ver isso aí há 20 anos atrás, dá R$1.000, 20 anos atrás era uma boa grana. Uma grana, mano. Tipo, você fala, poxa, esse cara dá pra pelo menos comprar o suplemento dele, né? Pra não ficar na roubada. Então assim, eu na época, eu tinha acabado de ter filho, né? Meu filho hoje tem 22 anos. Você imagina 22 anos atrás isso acontecendo. E ele tava ali, novo, um moleque já, 24 anos, com um filho, uma mulher em casa. A responsa. Minha vida ela virou para esse lado. Aí eu fiquei, acho que se eu não me engano, foram 8 anos competindo. E acho que com 2 anos de amador eu me profissionalizei. Assim, foi coisa muito rápida, né? 2 anos de amador eu me profissionalizei. Tipo, não me profissionalizei assim, vou voltar, não. Eu entrei mesmo porque eu falei, bom, eu já sei que aqui, na categoria de idade, já deu. Devido aos resultados, a galera que tava comigo já tava andando muito bem, sabe? Eu quis me puxar para cima. Saiu os resultados, eu tive os resultados legais para quem era um surfista, né? Que não tinha muito tempo de esporte. Eu acabei competindo, fui bem no triatlo, acho que foi um cara que foi acima da média, não foi um cara mediano. Fiz muitos amigos, graças a Deus eles estão comigo até hoje, então assim, então eu conheço uma galera de diversos esportes, então minha vida esportiva ela foi costurada com um monte de esporte, não foi uma coisa só, e eu acho que esse monte de informação que eu tive antes de pequeno, que deu base para hoje em dia eu trabalhar com CrossFit, porque o CrossFit é uma mistura disso tudo, então assim, quando eu conheci o CrossFit, ele meio que caiu no meu colo, né, falou, isso daqui que o CrossFit está me mostrando é tudo que eu sou. Se identificou na hora. Não é que me identifiquei, eu percebi que aquilo fazia sentido, porque era uma mistura de um monte de modalidade para formar um atleta que é pau para toda obra. Se você falar pro cara, meu irmão, corre, o cara corre, o cara levanta peso, faz isso aqui, tu faz. Então, assim, a ideia é que você seja completo. Você tem a capacidade real, né? Então, a capacidade real é uma coisa que você fala, poxa, tô preparado. Você chegou a fazer alguma prova lá do Ironman? Ou não? Não, o Ironman foi a única prova que eu não competi. Nunca fiz uma distância de um Ironman. Na minha época, o amador ele tem a distância de 750 metros de natação, 20 de pedal e 5 de corrida. E aí, quando eu me profissionalizei, eu comecei a trabalhar treinando nas distâncias olímpicas. São 1.500 metros de natação, 40 km de corrida, de ciclismo e 10 km de corrida. 1,5, 40, 10. E o Ironman já é uma coisa que para mim, que estava na época focado nas minhas distâncias, não vale a pena, porque é uma distância muito desgastante. Muito então, longa, assim, né? Não era meu foco, né? Então eu não ia perder tempo para treinar, para fazer um Ironman não, que eu não tivesse capacidade, teria, mas não era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, porque minha prova era muito mais rápida. E, teoricamente, você está mais preparado para provas de longa duração quando você fica mais velho. Então, assim, eu queria estar ali muito bem nas minhas capacidades, na minha prova. Então, eu era muito especialista. Não era uma coisa de que, eu quero isso, quero aquilo. Cada hora você não dá foco, né? Aí tinha esse Troféu Brasil que tinha aqui em Santos. Competi Troféu Brasil, competi Triatlo Internacional de Santos, fiz os biatlos dali, competi um monte de evento, cara. Cada final de semana tinha evento. Hoje em dia diminuiu bastante, mas antigamente tinha muito evento de triatlo, biatlo. Santos era forte. A tua jornada, Tuca, ficou quantos anos ali no triatlo? Tua jornada? Total foram 8 anos. 8 anos? Foram 8 anos.